diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou sede perfeito e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce nos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa tarde, Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje, nosso convidado palestrante será o Gualberto. Estamos conectando ele aqui. Opa, Boa tarde. boa tarde. Já estava algum tempinho tentando aqui. Não repara, eu estou sentado fazendo uma pós, parei um pouquinho. Vamos bater um Imagina, papo. tá tudo certo, então. Podemos Tudo bem? começar, então? Podemos? Aí você vai dar a pressa pra gente no final? Final. Se eu esquecer, você me lembra, se tiver jeito. Tá Mas eu vou bom. lembrar, sim. Tá Iluminação bom. tá boa? A iluminação tá boa? Tá. Ok, obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E aí, nesse sábado gostoso, a gente podendo estudar um pouquinho, né? Falar juntos aqui. Achei bacana o tema, é bem motivacional, né? É bem interessante a gente
pensar exatamente na fé, né, em como isso nos movimenta aí para o futuro, quanto que a fé é algo que é importante para nós. E nós necessitamos disso. Eu, quando fui convidado para fazer esse trabalho, me imaginei que nós pudéssemos juntos refletir um pouquinho no que foi o nosso passado, em termos de história, que foi ontem, de onde a gente veio. Se a gente começar a pensar na história do homem aqui, segundo Emmanuel, a história do homem na Terra data de algo em torno de 40 mil anos. Segundo Emmanuel, quando o corpo preparado aqui no globo, na Terra, oferecia as condições propícias para receber a carga energética e a carga física de um cérebro humano, de um espírito humano, né? Então a nossa aventura enquanto homens, né, espíritos na condição de homens, data aqui no planeta Terra de em torno de 40 mil anos. A gente vai ver que a preparação para isso é imensa. Nós já sabemos pela ciência que o nosso orbe levou aí algo em torno de 4,5 bilhões de anos para ser preparado, para a gente chegar no que nós temos hoje. Que nasce lá do protozoário, a primeira forma de vida na água, que o planeta foi extremamente preparado para receber a primeira forma de vida. Desse protozoário que sai da água, todas as formas vivas, físicas, chegaram até aqui. Então nós estamos falando de um processo evolutivo que aparentemente é imenso, mas que se nós olharmos no contexto de eternidade, não é tão grande. Daí a espiritualidade dizer para a gente que uma encarnação são segundos e pouquíssimos segundos das nossas existências enquanto pessoas, né? Enquanto seres eternos. E fazendo essa nossa história, parando para pensar, olha só, aí a gente começa a ter referência do homem das cavernas, né? Do homem neandertal, do homem das cavernas, que começa aquele processo primitivo. Adoro entender a história de como é que nasce a posse, né? Como é que se toma posse de alguma coisa? Porque estava na natureza e de repente o homem, simplesmente sem nenhum conhecimento de leis, de Deus, de nada, começa a guardar um espaço e dizer que é dele e impor aquilo. Então é bacana quando a gente percebe no estudo do direito que a posse nasce do enterro aos mortos. Porque quando a gente gostava muito de alguém, e a gente gosta muito de alguém, já naquela época, mesmo enquanto pessoas, né, homens muito primitivos, gostava de alguém e queria guardar os restos mortais daquele alguém para que nenhum animal tocasse, para que nenhum outro homem profanasse. Então ele separava um lugar, colocava, e para que não ver ele carcomido, como a natureza faz com os bichos, ele então começou a enterrar e começou a cuidar daquele espaço. Que ele não queria que naquele espaço nenhum outro bicho viesse, ninguém cavasse, ninguém mexesse, que ninguém andasse, porque para ele era um espaço sagrado. E aí nasce o conceito de posse que a gente entende e estuda hoje, que vai depois originar a propriedade, que não é só a posse. Mas para a gente ver que nós trazemos em nós incutidos um processo que é muito bonito a gente estudar, para a gente trabalhar a nossa fé. E aí esse homem que não sabia plantar, que de vez em quando conseguia matar alguns animais, volta e meia era, na verdade, abatido por esses animais, que a caça era sempre algo extremamente perigoso, e que nós trazemos isso no nosso cérebro, né, trino, na nossa condição do cérebro reptiliano, né, a gente traz esses conceitos, sentimentos, vivenciamos tudo isso, e a gente começa a perceber, então, que nós estamos trabalhando sob a proteção divina, sobre a programação divina, há o nosso Mestre Jesus coordenando tudo isso, quando Emmanuel nos ensina que há 4 bilhões e meio de anos, quando o próprio Cristo
exercendo as suas forças magnânimas, organiza, né, manipula energeticamente na sua condição a soltura dessa nebulosa de parte de uma estrela, provavelmente do Sol, para a criação da Terra, ele já era Cristo. E muitos de nós provavelmente nem existíamos. Emmanuel nos ensina que essa aventura humana, para se começar o processo humano, para ter a característica de um ser humano, que é um pensamento ininterrupto, nós levamos em torno de 1,3 bilhão de anos, circundando aí pelos caminhos do processo da natureza, onde a gente experienciou, né, o mineral, o vegetal, o animal, esse processo transitivo de hominídeo, até a gente chegar nessa condição de homem, de ser humano, dotado dessas primeiras prerrogativas, ainda simples e ignorante, mas com a consciência, com a capacidade de formular um pensamento ininterrupto. E aí a gente passeando então nessa história, a gente vê, quando começam os processos de convivência, quando aprende o que é agricultura, quando descobre a roda, quando descobre o fogo, quando começa a se situar e organizar espaços para convívio, quando começa o processo de urbanização, quando a gente começa a manipular as coisas da natureza, criar faca com pedra, depois a entender que o fogo podia forjar o metal e trabalhar esse metal. E aí a gente começa a agregar esses processos, e aí a gente já está mais próximo do conhecimento geral, que é exatamente, a gente vai agora onde nos interessa na história religiosa, né? A gente vai aí na época dos poderosos, né, que dominavam vários impérios, porque tinham mais conhecimento, manipulava isso, né, de forma muito diferenciada. E aí a gente vai até Moisés, que dentro do que a gente estuda, né, é a primeira revelação. E essa primeira revelação vem ao homem quando ele começa esse processo de sair dessa infância espiritual, de sem nenhum conhecimento, e começa a se descobrir que fora toda essa natureza brilhante, toda essa nossa capacidade orientada, cuidada, né, planejada de criar ciência, de ir evoluindo, de ir dominando os espaços, os animais, de ir criando, de ir vivenciando, né? A gente então começa a ter o contato real da espiritualidade, e essa primeira presença de Moisés vem nos trazer a revelação dos 10 mandamentos. Mas a gente quer lembrar aquele momento onde o povo hebreu tinha 400 anos, ou seja, diversas gerações, como escravo dos egípcios. E eram chamados os escolhidos, né? Era um povo ligado a essa parte religiosa, a parte moral. Não que houvesse a moralidade. A gente pode perceber, por exemplo, que mesmo aquele povo religioso tinha uma série de desafios, tinha um problema imenso com a justiça. Volta e meia a gente gosta de citar isso, mas a justiça era exercida, por exemplo, sem nenhum patamar de referência, né? Alguém ia lá e roubava do outro, ou era pego fazendo algo que a lei dizia que era proibido, e a justiça era feita de todos que se juntavam, ou o mais forte, ou o que se sentiu mais lesado, ia lá e fazia tudo que ele quisesse. De matar, escravizar, tomar tudo, escravizar até toda a família. E Moisés vem nesse processo iluminativo, para aquela época, dar um grande salto e um grande ganho, quando propõe a lei de Talião, quando propõe essa lei que a gente vai verificar, né, que são leis mosaicas, né, do dente por dente, olho por olho. Ó, alguém matar alguém na sua família, você tem direito de ir lá e matar alguém, escolher um, não mais todo mundo, não mais escravizar tudo, não mais tomar tudo. O que hoje pode parecer para nós esdrúxulo, naquele momento era uma grande medida de justiça, né?
E aí a gente vai caminhando nessa história, entendendo que se recebe, então, esse primeiro comunicado, nesse primeiro advento, de um contato muito proposital, muito forte, conhecido pela gente, por nós que estamos aí buscando estudar um pouquinho, como o primeiro advento, né, da espiritualidade realmente nos mostrando qual é o projeto para nós aqui encarnados, deste planeta. E aí a gente passeia de todo desse momento, da época de Moisés a Jesus, né? E a gente destaca aí o Império Romano, que tinha como compromisso levar a liberdade ao mundo, levar a ciência, levar a arte. É um império que produziu, de todas as formas, com superioridade, a intelectualização, né? Até hoje nós estudamos o direito romano, né? A Igreja Romana. Nós vamos verificar que foi o povo que descobriu o cimento Portland, que ainda se refere ao primeiro cimento que foi criado, a um vulcão que tinha lá esse nome, de Portland, e é um sistema que eles produziam e faziam o barro das cinzas de vulcão misturado a certas condições e levado a um forno alto. Depois que se agrega água nisso, ele endurece e volta a virar uma rocha. Esse é o nosso cimento, que ainda traz o nome desse processo. No Brasil hoje é CP320, cimento Portland, que produz 320 quilos por centímetro quadrado de força. Então a gente vai perceber quantas coisas tinham bonitas, né, programadas pela espiritualidade, pela providência divina, para o Império Romano, cuja primeira opção da humanidade, da espiritualidade, era que esse Império Romano, de fato, dominasse o mundo, mas levando luzes, levando arte, levando cultura, levando urbanização. Até o jeito interessante que a gente vai perceber nos livros, nos filmes, né? O Império Romano tinha técnicas até de guerra que se tornava superior a vários povos, praticamente a todos. Como, por exemplo, a gente assiste aquele filme bonito do Gladiador, um filme que tem uma história profunda, embora seja muito violento. É um filme que mostra a determinação de um guerreiro, de um soldado, né? Conta um pouco da história do grande ícone, que foi Marco Aurélio, um imperador muito famoso. Perdão, deixa eu tomar um golinho de água. A gente vai ver naquele filme, quando começa o filme, estão numa guerra contra o povo germânico, ou os que dariam origem aos povos germânicos ali, né, os bárbaros, uma série de povos assim, e eles eram superiores, individualmente falando, muito superiores, muito maiores, muito mais fortes, homens extremamente grandes, fortes, né? Mas a técnica que o Império Romano adotava militar, bélica, de escudar, de fechar, de atacar, de dizimar primeiro com flechas, depois com fogo, de minimizar as resistências desse adversário, eram técnicas de inteligência superiores, né? E a gente está falando de um processo que depois a gente vai ver nessa própria história, durante esse interim, aquelas guerras aí tão estranhas, aonde os ingleses e os franceses, em diversos filmes a gente vê isso, ficam em pé, preparar, apontar as armas, apontar, mesmo que o outro estava ali atirando. Licença. Mesmo que o outro estava ali, você sabendo que vai morrer nesse processo de exposição, né? Mas era a forma honrosa de se fazer guerra. Então, se é que existe forma honrosa de se fazer guerra, né? Nós estamos fazendo uma referência a essa história. O quanto o processo evolutivo vai nos mostrando que não é algo que nós estamos falando assim, nossa, tem tanto tempo, é algo que foi ontem. Que quando se estuda história, alguns séculos, é algo muito contemporâneo, né? Nós estamos falando do mundo que nos foi preparado e que nós vivemos, que data de 4,5 bilhões de anos. E a história do homem só 40 mil anos. Então, se a gente fizesse isso, nós estamos analisando a Terra, que teria 24 horas, nós estamos só a 3 minutos. A história do homem aqui na Terra. Olha quanto tempo para ser preparada para a gente.
Por que nós estamos falando disso? Para chegar no nosso desenvolvimento de fé, de entendimento que tem um processo divino ocorrendo, que tem uma providência divina operando, que tem um projeto muito importante para todos nós. E a gente está vendo isso notoriamente, não precisa passear na história igual nós estamos fazendo. Mas aí a gente vai continuar para chegar onde a gente gostaria. E aí a gente chega Jesus, o segundo e maior de todos os adventos. O mais importante, que decide numa atitude tão grande de amor e de uma renúncia integral tão grande, que não pode tomar decisão sozinho de vir aqui. E submete, segundo Emmanuel, no A Caminho da Luz, a um conselho de membros divinos, da qual Jesus é parte, a sua solicitação de vir ao orbe. E esse conselho delibera, aprovando a possibilidade de Jesus vir ao orbe. E ele vem para nos poupar, não séculos, provavelmente muitos milênios de uma caminhada evolutiva lenta, bruta, agressiva, e ele vem trazer valores e vem mostrar na condição humana, sim, infância espiritual de alguns. E ele fala nesse aspecto de amor para esses alguns, para os comuns, para a grande média ou a grande maioria, amar ao próximo como a si mesmo. Olha, eu não sei o que eu faço para o outro, penso que você quer para você, mais fácil. Então a criança, você consegue falar com ela assim, eu não quero dar, não quero fazer, e para você? Então você não vai dar para ele, você também não vai ter. Ah, mas o que ele fala para as pessoas que estão buscando estudar, tá um pouquinho melhor, buscando entender, já sentem o amor dele? Referência a ele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E aí ele vem nos ensinar a lei de amor, vem nos ensinar a forma de resolver algumas questões com os nossos adversários. Quer te tomar uma coisa? Dê outra. Quer te tomar a túnica? Dê a capa. Quer que você obrigue a dar 1000 passos? Dá outros 1000, né? Quer te bater de um lado do rosto? Oferece o outro, que a gente sabe que nós não estamos falando de condições físicas, né? Mas não entra naquele nível. Deixa ele descarregar, suporte, ganhe um amigo. Então a gente está tendo no mestre uma prerrogativa absurda de crescimento, e isso se dá. E ele vem nessa condição humana simples e marca a humanidade de tal maneira que hoje nós estamos no ano de 2020, pós a vinda do Senhor Jesus Cristo na Terra. E toda a humanidade passa a contar a data assim. 2020 anos que esse Espírito iluminado veio até nós para nos ensinar valores imperecíveis e nos ajudar a evoluir de uma forma diferente. Então eu vejo que a partir daquele momento em que Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, e especialmente nesse segundo momento que o Cristo vem e nos mostra a sua preocupação, o seu cuidado, a sua diligência com a humanidade, até naquele momento terrível, final, 3 dias para morrer. E ele diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Nos toma todos como irmãos, né? Nos lava, como dizem muitos evangélicos, né? Com esse sangue puro do Cordeiro de Deus, né? O pecado do mundo, no sentido de dizer, nos amemos, nos perdoemos, mesmo aquele que fez uma atrocidade imensa conosco, entendamos. E aí a gente vê esse movimento ativo de trabalhar a nossa fé. E aí de lá para cá, Idade Média, as evoluções, os impérios, né, que vão se consolidando, o processo das leis que começam a se criar referências, né? Naquele momento, cada lugar, cada império tinha um jeito de agir.
era absolutismo. Então, às vezes, se criava lá naquela região uma lei, mandava matar certas pessoas, ia lá e buscava. Aí se criou uma condição de chegar e falar, olha, vamos legalizar isso. Ninguém pode ser julgado assim em revelia. Então, para cuidar e curar, para julgar alguém por qualquer coisa, é preciso chamar aquela pessoa, dar cientificação para ela do que está sendo ela acusada e dar o direito para ela falar. E aí nasce, né, o início do processo legal, que é a forma de você pode acusar alguém, tem que ter alguém específico para aquilo, que não tenha interesse em nada, e aplique aquilo que for correto, que tenha moralidade, e que busque aquelas partes, e escute aquela reclamação, mas que dê oportunidade para o outro dizer, para o outro fazer a sua defesa. E aí nascem alguns princípios basilares aí belíssimos do direito, né? Como o devido processo legal, como o pleno direito à defesa, o amplo direito à defesa, para que se o juiz possa tomar uma decisão isento, né? Cumprindo ritos, prazos. Então a gente vai ver um caminhar da humanidade que parece lento e que, na verdade, para esse processo de história é muito rápido. Éramos nós, essas pessoas dos filmes de época, dos filmes todos que nós assistimos aí. Existe essa brincadeira que voga, né? Ah, taquei pedra na cruz. Era a gente mesmo, né? Que estava ali se revezando, que estava trabalhando aí nos exércitos, que estava ali sendo aquelas pessoas que vivenciavam, que diligenciavam, que faziam esses comércios, o escambo. E aí a gente chega num momento que nós vamos analisar nesses últimos 200, 300 anos, esses últimos 3 séculos desse processo evolutivo, ele dá um salto imenso. E o livro dos Espíritos nos ensina isso, né? Que primeiro o homem dá um salto no processo intelectual para depois no processo moral. Então a gente vê esse surto de todo esse processo evolutivo, vamos falar especialmente desses 2 últimos séculos, onde a ciência nos dá outra condição de construir, de criar edifícios, de criar pontes, de criar possibilidades de criar ilhas, de criar um exponencial incalculável na navegação marítima, né? De todas as formas, inclusive os equipamentos como submarinos, né? Que faz com que ganhamos os céus, que nos ajuda a perceber na natureza, analisando várias formas de vida e as habilidades que eles têm, e produzir aeronaves, né? A aeronave mais eficaz que existe, que é o F-14, que tem uma maior velocidade, é um avião que os Estados Unidos produziu, baseado, estudado na águia, que inclusive abre e fecha seus braços dependendo da velocidade, né? Reduz isso aí. Naquele Top Gun a gente viu muito sobre essa aeronave, só para dizer desse processo de observar a natureza. E a gente chegando, então, onde a gente queria. Todo esse surto evolutivo, tudo isso que a gente vê hoje, que você produz uma máquina, um computador hoje, um equipamento hoje, daqui a poucos meses, não se passa muito tempo, não vai a ano, ele já está obsoleto. Lança um super celular, daqui a pouco ele está obsoleto. Me lembro de ler livro do André Luiz, No Nosso Lar, e se falava de um aparelhinho que ficava no meio da mesa e que tinha uma imagem em 3D e que soltava uma voz e que a gente via e que comunicava e que aquela coisa de plasma um dia ainda ia ser uma coisa muito comum no meio de todo mundo, de todos os lares. E hoje a gente tem esse aparelhinho aqui que nós estamos aqui falando, ouvindo, que produz notícia, que tem uma imagem de outro lugar do mundo, que se a gente pegar algumas pessoas que nunca viram, que não conviveram com isso, ou alguém de 50, 60, 70 anos atrás, olha isso e não entende, né? Não entende como é que chega isso aqui, que milagre é esse. Milagre produzindo pela ciência, pela providência divina que nos permite tê-la como ferramenta, que nos quer mostrar todos os dias, no âmbito de desenvolver a nossa coragem, a nossa fé, a nossa certeza em existência futura,
em sobrevivência do espírito, o quanto nós precisamos parar de ser esse homem que vive só para o material. Esse homem que vive tanto, né, com velhos hábitos e que não está descobrindo o seu DNA divino, a que veio, de uma forma que podia sanar. Nós ainda encaramos a morte de uma forma tão negativa, é tão difícil, como a gente diz, perder alguém. Ah, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha filha. Como assim? Perdi porque está perdido em algum lugar ou perdeu porque julgava que é seu? Eu perdi porque eu julgo que é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Não, está seu filho, está seu pai. É um espírito livre. Chegou aqui sozinho, precisa partir. Tem uma história que em algum momento esses ciclos convergem com os nossos. Isso não significa que nós não amemos, que nós não estaremos juntos, que nós não encontraremos. Mas a gente então começa a perceber, dado o advento aí do terceiro. Alô? Alô? Alguém quis falar alguma coisa? Não sei. Não, tá Mas funcionando ok. tá tudo ok? Tá tudo ok. Então aí a gente vai para o terceiro, né, advento, que é o espiritismo, que a espiritualidade nos permite, que Jesus nos presenteia, chamando de espírito de verdade, que vem nos esclarecer das nossas verdades espirituais. E longe, meus irmãos, queridos amigos, colegas, né, sem nenhuma pretensão de nós estarmos falando, nossa, nós somos os privilegiados porque somos espíritas. Não, diria até, lembrando Marinho, pelo contrário, nós somos os endividados, né? Que através do trabalho da mediunidade ou desses compromissos que nós temos, nos foi dada a misericórdia, né? A bênção de pagar um pouquinho mais que os outros, o que nós aprontamos bem mais que os outros. E Marinho dizia isso, olha, geralmente ser espírita é atestar de maus antecedentes. A gente aprontou tanto que o recurso foi nos dar essa oportunidade para dar uma aliviada na nossa barra. Ué, mas o advento, o terceiro advento, né, da humanidade, o espiritismo não é algo tão bom? É. E de sem propriedade de nenhum espírito. Ninguém encarnado pode se arvorar em dizer-se representante. Por isso, doutrina dos espíritos. Né? Espírito a gente estuda lá na introdução do Evangelho, de O Livro dos Espíritos, que a espiritualidade chama de espírito e conceitua isso através de Kardec, os desencarnados, porque enquanto encarnado nós somos almas. Então é doutrina dos espíritos, que é dos desencarnados, para que nenhum homem encarnado se arvore nessa condição papal ou de representante, coisa que Chico Xavier não aceitou, que Divaldo Franco não aceita, que Raul Teixeira não aceita, e são hoje os grandes ícones, com tantos outros nomes que nós temos dentro da doutrina, mas que têm consciência dessa realidade. Como a gente se perde facilmente, né? Porque ser exemplo e ser modelo não nos condiciona a ser, de fato, guia e modelo da humanidade. Porque isso nós temos aqui com muita clareza e ele nunca deixou esse posto. Aliás, mais presente do que nunca. Conhece a todos nós como ninguém. Jesus, o Cristo. O grande mestre. E que vem nos ensinar, e assim a gente caminhando aqui para finalizar o raciocínio que nós queríamos chegar, que não precisa de muito para a gente ter fé, né? Eu sou uma pessoa que, com 53 anos, conhecia aquele telefone grandão, preto. Depois a gente foi ver uns telefones brancos, que eram as novidades, né? Que quem tinha telefone era rico. E telefone custava uma fortuna. Depois eu vi aquele telefone vermelho. Depois começaram os outros modelos. Depois a gente começou a ver nas guerras surgir, né? Na Segunda Guerra Mundial, surgiu o esboço do celular, que é aquele homem que andava com a caixa imensa atrás, falava assim, perto. Aquele é o pai do celular. Né? Que hoje esses aparelhinhos tão pequenos aí que a gente contacta com o mundo inteiro online, através dos satélites.
Então a gente vai ver que o processo evolutivo, a forma que a gente cuida de tudo, o quanto o homem passou a viver melhor, com anestesia, com cuidados. Nós estamos aqui vivenciando em Goiânia hoje, ou nessa semana, né, o primeiro hospital para animais. E de bem-estar de animais, né? Não é só um hospital, um lugar de bem-estar dos animais. Começou o atendimento com cachorro e gato, mas vai se estender a todos os animais. Porque a gente começa a tomar consciência desse estágio evolutivo, que inclusive dos seres inferiores é a nossa responsabilidade. Então tem tantas maneiras da gente parar e olhar a nossa fé e ter muita fé nesse futuro. E aí a gente vem aqui por último, lembrando, para a gente encerrar esse aspecto, o que é essa doença? O que é essa virose? Tem uma mensagem das tantas bonitas, mas especialmente uma que sempre me marcou, do nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes, que dizia que muitos vírus viriam e que o verdadeiro antídoto desses vírus que viriam é o amor, é a fé, é a coragem. É a gente entender que nós estamos dentro de um plano diretor. Se em algum momento a gente é convidado a voltar, e não fizemos isso de uma forma esdrúxula, tirando a nossa própria vida, ou nos expondo a situações que assim fizer, né, acontecer, se for uma coisa natural, bacana, voltemos para a nossa verdadeira pátria, sem medo, sem dor, sem nenhuma preocupação. Mas, enquanto a gente estiver aqui nesse projeto e que Deus, de alguma forma, conta conosco, nos dando a oportunidade de trabalhar, de desenvolver a nossa fé, vamos olhar para tudo isso. Vamos perceber. Mesmo esse processo de pandemia que paralisou o mundo, e eu dizia isso anteontem aqui, batendo um papo. Falava com uma pessoa que nós conversávamos aqui. O maior orçamento do mundo, em todos os países, praticamente em todos os países do mundo, é bélico, é militar. Se juntar os orçamentos de cada país com que ele gasta na área da segurança pública, na área da segurança internacional, na manutenção dos exércitos e das forças armadas, é onde nós mais gastamos recursos no mundo inteiro. E só o que os Estados Unidos gastam no ano daria para sustentar o mundo muitos anos em alimentos. E aí a gente sofre um processo que nem os Estados Unidos, nem a China, nem lugar nenhum tinha sequer respiradores. E a gente tem bomba para destruir o mundo mais de 100 vezes. O mundo inteiro, a face do mundo. Fora todas as pessoas. Olha o quanto nós ainda estamos equivocados com o que fazer dos nossos recursos, do nosso tempo. E esse mundo não está caminhando para desenvolver essas ideias, essa cultura de fraternidade, de cuidar dos animais, de cuidar do planeta, de cada dia mais claro que não existe nada fora, jogar fora. Ah, vou jogar fora o meu lixo. Fora onde? Fora da sua propriedade, na do vizinho, na área comum, na rua, naquela que ainda não tem ninguém, mas que é nossa, é do planeta. Não tem fora. Como não tem fazer algo errado que não se acerte com a justiça divina. Então a gente começa a cair essa ficha. E o que pode nos produzir mais fé do que isso? Do que entender que a gente está num caminho bonito, sendo cuidado, com um espírito na condição de Jesus, como guia e modelo da humanidade, que reúne seus pares e solicita, na condição humana, para nos buscar da maneira mais próxima possível para que nós o compreendamos. E a gente analisando, então, esse grande ser humano, né, nós não temos como não ser extremamente gratos. A nossa colega aí que nos encanta com o violão, nos ouve. A Vanessa tá ali na. Vou chamar ela aqui. Pede Só um para ela momento. fazer um fundo musical para a gente, ou você. Tá. Só um momentinho. Então, meus queridos amigos, eu que estava aqui, e ali está continuando a minha aula de direito tributário, falando do que deve ser dado a César. E é tão bom parar e falar
daquilo que nós devemos agradecer a Deus, e Jesus põe isso muito claro, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E a Deus nós devemos muito gratidão, respeito, coragem. E eu tenho uma gratidão imensa pela doutrina espírita, pelo que ela nos proporciona, nos ensina, né? Então eu quero fechar, antes de pedir a nossa querida colega aqui para tocar um pouquinho para a gente fazer a nossa prece, mas que não precisa de muito esforço para a gente ter fé. Vamos olhar para a vida, vamos olhar para quem era 10 anos atrás, para o tamanho dos amores que nós temos. Para muitas pessoas que eu conheci, um jovem, um adolescente, e hoje vejo uma mãe, um pai, e olho o amor daquele, tem a oportunidade de chegar e dizer assim, como é que é? Ele falou, Gualberto, é inexplicável. Gualberto, eu comecei a entender Deus agora. Nossa, que bonito, como a vida é linda, né? Como eu quero ver essa moça aqui, tão simpática que toca pra gente, né? Daqui a pouco com os filhotes dela aí, e olhar para ela olhando para eles, né? É um momento que a gente compreende tudo. E aí a gente fala de fé na prática. E a gente vai se desdobrar para um mundo melhor, porque a gente quer um mundo melhor para quem ama. E essa é a proposta da doutrina espírita, né? Acolhimento, ser melhor. O problema não é com ninguém, é conosco. Eu consegui ser hoje um pouquinho melhor do que ontem, e amanhã um pouquinho melhor que hoje. Esse é o nosso trabalho, né? Começa a tocar pra gente, querido? Então vamos fechar os nossos olhos, onde quer que estejamos, e vamos juntos numa corrente de amor, de paz, de luz, nessa energia que nos une, nos imbuir de muita gratidão, especialmente pela vida, porque cada um de nós fomos criados pela misericórdia divina. E nos concedeu o livre-arbítrio, as nossas possibilidades de escolher o certo e o errado, e nos ampara mesmo quando erramos, e erramos com constância. Que nos oferece a cada 24 horas um dia novo, uma nova oportunidade. A cada experiência, uma nova experiência, onde possamos corrigir aqueles erros. Insistimos nos milênios de praticar. A misericórdia de Deus é tão grande que nos dá um tempo incalculável para evoluirmos, para optarmos pelo bom, pelo belo, pelo certo, pelo justo, pela misericórdia. E nos deixa provar todos os sabores e sentimentos, mas nos apoia integralmente a escolher aquele que faz com que nós mesmos e todas as nossas voltas se tornem melhores, se sintam harmonizados e tranquilos. Obrigado especialmente, meu Deus, por ter escolhido para nós o amigo querido do Mestre Jesus, que conhece cada um de nós muito bem. Que conhece e que busca incessantemente, como nos ensinou, como o bom pastor que é, qualquer ovelha fujona do seu rebanho. E nos traz com o seu sorriso, com o seu braço aberto, com seus braços abertos e fraternos, novamente ao rebanho do bem e à tranquilidade de sua justiça, perfeita e plena, derrogada por vós. Amigo Mestre Jesus, nós queremos te agradecer muito todo esse cuidado conosco.
Mas hoje, em especial, queremos te pedir para os muitos amigos, irmãos, desconhecidos que sofrem de medo desta pandemia, na tristeza de ter perdido alguém que ama, na tristeza de se imaginar sofrendo, ou de estar sofrendo e se perguntando por quê, que possamos todos ter convicção do nosso DNA divino e da nossa condição de ter sido todos nós criados para sermos felizes, para sorrirmos, para amarmos, para sermos diligentes no bem. Obrigado por esta casa espírita, por essa doutrina maravilhosa, por todos os trabalhadores. E rogamos a tua bênção e a proteção a todos os nossos lares. As águas dos nossos lares, que o Senhor possa fluidificá-las. E assim, muito grato, nós encerramos essa pequena fala, esse pequeno estudo, esse pequeno, insignificante agradecimento, mas sincero. Tantas coisas boas que o Senhor tem nos proporcionado. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Galber. Foi ótimo. É sempre um prazer ter você com a gente aqui, viu? Prazer é nosso. Muita paz. E obrigado por tantas músicas bonitas. Imagina. Só para te dizer da importância, né? Às vezes eu estou passando ali no Instagram, no dia e tal, e paro e vejo, e escuto uma música, um pedaço, e como essa energia que todos nós, que essa espiritualidade maravilhosa nos auxilia a ter, vem para a gente e nos auxilia, né, no dia a dia. Continue sempre vocês com isso, tá? Muita Ai, que paz. bom. Obrigada, muita paz para você também.